Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no YouTube da Univassouras. Está começando mais um Direto do Campus, um podcast oficial da Universidade de Vassouras. Hoje o tema é mestrado profissional. Eu estou aqui com 3 coordenadores dos mestrados profissionais da Universidade de Vassouras. Vou conversar aqui com a bióloga Paloma Martins, vou conversar com a veterinária Érica Royer e vou conversar também com o enfermeiro Tiago Monteiro. A gente vai conversar sobre mestrado profissional na Univassouras. E aí eu vou começar chamando a professora Érica para a conversa. Professora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Para você, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, boa tarde aqui no aquário do podcast aqui do Centro de Convenções General Sombra. Professora, a importância do mestrado profissional. Como é que a professora vê? As pessoas sempre fazem uma ligação com a questão do mestrado acadêmico, a diferença do mestrado profissional. Como é que a professora poderia dizer, para quem está acompanhando a gente, a diferença do mestrado acadêmico para o mestrado profissional e a importância do mestrado profissional na sua visão? Bom, primeiro, boa tarde, né? Porque estamos aqui gravando hoje à tarde. O mestrado profissional, uma dúvida que é bem recorrente dos candidatos, é em relação à validade desse mestrado. O mestrado profissional ele possui as mesmas prerrogativas do mestrado acadêmico, ou seja, o aluno do mestrado, né, ao finalizar, ele está apto a ir para a área da docência, né, para dar aulas em universidades. Ele pode depois realizar um doutorado ou profissional ou um doutorado acadêmico. Ele tem o mesmo valor, a mesma prerrogativa do mestrado acadêmico, né? E o que a gente tem observado bastante nos últimos anos é um aumento dessa procura pelos cursos de mestrado e doutorado profissionais, justamente pelo enfoque que ele dá à carreira desses profissionais depois que eles terminam o curso de mestrado. Interessante. A professora é coordenadora do mestrado profissional Em Diagnóstico e Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras. Qual é o público? Quem é que acaba tendo uma relação com esse mestrado? Quando a gente abre inscrição, que tipo de profissional vem procurar a gente para fazer o mestrado que a professora dirige? Olha, nós temos desde alunos recém-formados, né, até profissionais que já estão no mercado há algum tempo e que buscam o mestrado exatamente para proporcionar soluções para problemas que eles encontram na rotina cotidiana deles dentro da medicina veterinária. Então, um aluno, às vezes, recém-formado, né, está ingressando no mercado de trabalho e ele começa a identificar uma necessidade, né, na rotina dele, seja na clínica, na cirurgia, no laboratório. E o mestrado profissional, o principal objetivo que a gente tem é exatamente solucionar esses problemas que são encontrados na rotina do dia a dia. A gente tem alguns alunos do mestrado que já estão no mercado às vezes há 10, 20 anos e que sentem também essa necessidade de desenvolver um produto técnico, seja ele um dispositivo, um aplicativo, que venha a solucionar o problema que ele encontra ali na rotina diária dele. Professora Paloma Martins, a bióloga Paloma Martins, a gente teve aqui recentemente no Seminário de Ciências Ambientais, a professora coordenadora do mestrado profissional de Ciências Ambientais da Univassouras. E que tipo de profissional procura o mestrado? Eu queria que a professora falasse um pouco do seu curso e da aderência, né? Que tipo de profissional procura o nosso mestrado em Ciências Ambientais? Boa tarde, João. Então, nosso mestrado é multidisciplinar. Então, é um mestrado que ele atende a um público muito diverso, tanto com relação ao corpo docente quanto aos nossos discentes. Então, a nossa porta de entrada são alunos de diversas graduações. Então, nós temos engenheiros, químicos, pessoal da área de saúde, enfermeiros, biomédicos, que têm a possibilidade de cursar o mestrado profissional em Ciências Ambientais. E os docentes também têm qualificações diversas para poder atender esse público. Por quê? Como a professora Érica disse, o grande objetivo do mestrado profissional é solucionar problemas da sociedade, então através do desenvolvimento de produtos. Então, diversas áreas de concentração, diversas áreas de conhecimento têm a necessidade de desenvolver produtos para solucionar problemas ambientais, que é o nosso enfoque, e esses problemas são desenvolvidos e são solucionados ao longo do curso de mestrado em Ciências Ambientais.
Já o Tiago Monteiro é enfermeiro, o curso que o Tiago coordena, se eu não botar o óculos aqui, eu não consigo fazer a cola aqui. É o curso de mestrado profissional em Ciências Aplicadas em Saúde. O nome meio que já entrega qual é a vibe do curso, né, Tiago? Queria que você falasse um pouquinho. Sim, E boa tarde para você também. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Bom, o curso ele tem realmente essa pegada multiprofissional, então a gente recebe egressos dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, com enfoque em produzir tecnologias e inovações no âmbito das urgências e emergências, né? Então a gente também tem um corpo de docentes multiprofissional que tem esse olhar para poder contribuir com a prática, né, e com um impacto social. Então, a gente tem egressos que acabaram de sair do curso de graduação e querem dar continuidade com a formação profissional e também profissionais que já estão há bastante tempo no mercado. E você já tem uma experiência coordenando esses cursos? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre critério de seleção, como é que se dá isso, mas eu queria que vocês falassem sobre o que vocês estão vendo no curso, já com os alunos que estão aí, alguns que já são mestres, outros estão aí terminando o mestrado. Como é que é a importância desse curso, inclusive para a Univassouras, né? Muito trabalho, porque aí vocês falam de solução de problemas, né? Quer dizer, são cursos que lidam com a realidade, com o dia a dia. Como é que vocês, como coordenadores, veem isso? Aí quem é que pode começar a responder? Pode ser a Paloma? Posso. Então, na verdade, essa categoria de mestrado profissional, ele tem esse grande propósito de solucionar problemas. O nosso curso de Ciências Ambientais, por ser um curso multiprofissional, temos muitos profissionais que atuam até dentro da nossa própria instituição e que trazem problemas que nós temos aqui ambientais para solucionar. Muitos alunos que são gestores públicos, então secretários de outros municípios, vereadores dos municípios do entorno que são ou que foram, né, nossos alunos no mestrado, e que a gente auxilia no desenvolvimento dessas soluções. E soluções que são implementadas no cotidiano e que já trazem a um curto prazo, já vão trazendo essas melhorias e já vão trazendo essa resposta para a sociedade. Então, é um curso que contribui com a universidade, né, com a nossa instituição, por conta dos alunos que são dos nossos profissionais, que são nossos alunos em alguns casos, e também com a sociedade, não só do município, mas também dos municípios do entorno. E como você bem lembrou, recentemente fizemos a Carta de Vassouras, né, que está publicada no nosso site também, que vai ser levado à COP30, que foi uma grande contribuição da região e com a instituição pelo mestrado de Ciências Ambientais. E aí é um exemplo prático disso, né? Quer dizer, são profissionais da região discutindo soluções para a região. Quer dizer, é um problema mundial, a questão ambiental, mas, claro, tem que ser um impacto local aqui no sul do estado, no Vale do Paraíba, sim, no Rio de Janeiro, no Brasil, claro. Isso aí, trazendo os nossos problemas, que muitos são comuns, são planetários, como você bem trouxe, mas que a solução no nosso ecossistema, na nossa região, podem surgir ideias daqui e solucionar os problemas aqui. Então, a gente tem apoio de diversos setores dentro da instituição, como o NIT, que é um apoio muito forte, o Núcleo de Inovação Tecnológica, então, que dá um apoio muito grande para o desenvolvimento desses produtos tecnológicos, ensinam como a gente faz os registros, desenvolvimento de patentes, que é muito importante dentro da nossa instituição. Então, a instituição ela dá todo esse apoio para o desenvolvimento não só de Ciências Ambientais, mas dos outros mestrados também, e a gente responde produzindo, né, gerando esses produtos de qualidade, não só para a instituição, mas para a sociedade como um todo. Professora Érica, a gente vive um momento em que a gente viu de décadas para cá, eu pelo menos, que sou um pouco mais velho que vocês, o crescimento da importância da veterinária, né? A gente lembra lá nos anos 70, claro que você já tinha mas há uma explosão do mercado pet, há todo um crescimento, as pessoas se preocupando mais, né? Já não se cria os animaizinhos de casa como a gente fazia nos anos 70, né? Dando banho de mangueira, deixando lá de fora, dando o resto de comida, ainda bem que não. Muita coisa se cresceu nisso. E como é que essa demanda da sociedade ajuda ao crescimento de cursos como o que a professora coordena aqui, como esse mestrado profissional? Como é que esse link aí com as demandas do mundo hoje ajuda nesse sentido? A medicina veterinária, ela é um curso, né, que ao sair da graduação, o médico veterinário, ele é um médico veterinário generalista. Existem diversos campos de atuação dentro da medicina veterinária. E cada vez cresce mais, né? E cada vez eles vão sendo ampliados. Então a gente tem, né, como
os principais campos dentro da medicina veterinária: a clínica e cirurgia de pequenos animais, de animais de companhia, e a parte produtiva e de clínica e de cirurgia dos animais de produção. E aí a gente inclui equino, bovino, caprino, ovino, suíno, ave, né? Além disso, a gente tem uma área muito importante dentro da medicina veterinária, que é a parte que trabalha com tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. E dentro do nosso curso de mestrado, a gente acaba englobando todas essas áreas. Os nossos alunos são dessas 3 áreas, né? A gente tem hoje um grande número de alunos que trabalham com pequenos animais, né, de discentes do curso de mestrado, mas a gente tem também os alunos que trabalham com os animais de produção. E como a gente está numa região, né, que tem aqui um grande número de equinos, tem, né, a pecuária, né, e aqui dentro da instituição a gente tem o polo de genética bovino, que é uma fazenda que atende tanto o curso de graduação quanto os cursos de pós-graduação, onde a gente tem uma infraestrutura muito grande para a parte de genética e de melhoramento animal. E a gente tem uma linha de pesquisa do mestrado que exatamente abarca essa área, que é a área de genética, de produção e de melhoramento animal, que cada vez mais vem crescendo dentro da medicina veterinária, porque é uma demanda, a produção de alimentos, né? Ela é um desafio mundial que a gente encontra. Então, nessa região aqui, que a gente tem esse polo, ele acaba atendendo de uma forma muito presencial ao mestrado, né? Para essa parte produtiva. E a área de produção e de inspeção de alimentos também, que é uma área extremamente importante para a medicina veterinária e para a saúde humana em geral. É um mercado que só cresce e que é muito amplo, né? A professora, por exemplo, a atuação da professora é com equinos, né? Clínica e cirurgia de equinos, isso. Eu trabalho nessa área desde que formei, né? Sempre trabalhei com grandes animais. E na docência, eu ministro exatamente as disciplinas na graduação que são relacionadas à clínica e cirurgia de grandes animais. E no mestrado, né, atuo nessa parte também, mas acabo atuando em outras áreas, porque a área de produção é uma área muito importante e que normalmente permeia, né, por essa parte da clínica e cirurgia de animais produtivos. O Tiago lida com ciências aplicadas em saúde e a gente teve recentemente a pandemia e a gente teve uma atuação forte, né, de profissionais mestrandos aqui em Vassouras, até com equipamentos. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que está essa produção, como é que é essa dedicação desses profissionais na busca dessas soluções que a gente fala que é a própria razão da existência dos mestrados, né? Sim, hoje com as mudanças que estão acontecendo cada vez mais aceleradas, né, mudanças climáticas, a gente está tendo impactos muito significativos na saúde. E a gente precisa estabelecer novas tecnologias para poder conseguir dar conta do diagnóstico e do tratamento de uma forma eficaz, qualificada, para os diferentes grupos populacionais. A pandemia foi um grande desafio que a gente vivenciou. Aqui o mestrado, a gente produziu Face Shield, né, que foi distribuído e utilizado por muitos profissionais na rede de saúde, no processo de assistência, né, um elemento importantíssimo de equipamento de proteção individual para os profissionais. Além disso, né, a gente foi produzindo, né, outras tecnologias que contribuem muito com o processo de registro, como eu falei, de diagnóstico e de tratamentos para pacientes com diferentes condições clínicas, né, situações emergenciais, como a pandemia ou outras situações catastróficas. E o profissional hoje que está vindo, estudando no mestrado e retornando ali para o campo profissional, ele está trazendo uma assistência mais qualificada, mais robusta, mais bem sustentada, que contribui com qualidade ali para que a gente reduza problemas e previna a saúde da população. A gente está falando aqui sobre a importância do mestrado e a gente vai entrar agora sobre a critério de seleção. Como é que é isso? Como é que quem está acompanhando a gente agora, que está lá, que tem interesse nas áreas que vocês coordenam, o que ele precisa fazer? Qual o critério de seleção? O que ele precisa para ser aí um mestrando na Univassouras? Quem pode começar falando sobre isso? O que a gente espera, né, dos candidatos aos mestrados, e é uma coisa muito importante a gente falar sobre isso,
Porque o mestrado profissional, ele abarca tanto a parte científica quanto a parte de produção de produtos técnicos. Então, aqui na universidade, a gente tem uma infraestrutura, né, de laboratórios, inclusive do próprio INIT, que dão suporte tanto à produção científica quanto à produção de produtos técnicos. Então, só para a gente não fechar o mestrado profissional, os 3 cursos, né, só na produção de produtos técnicos. A gente tem um corpo docente composto quase em sua totalidade de doutores, e todos vieram, né, a maioria deles vieram de doutorados acadêmicos. Então, a gente tem essa parte científica como um dos pilares muito presentes, né, no nosso curso. Então, mesmo que o candidato tenha uma aptidão por essa área mais científica, a produção de artigos científicos, a produção de métodos, de modelos, de padronizações, a gente também tem essa linha de atuação dentro dos cursos de mestrado. Mas a gente, os candidatos, né, que a gente tem são tanto recém-formados quanto profissionais que já atuam no mercado há algum tempo. E além da parte científica, como a gente já tinha falado antes, o principal objetivo dos mestrados profissionais é solucionar problemas, tanto locais quanto regionais, nacionais e até mundiais. A gente tem produzido um grande número, um número expressivo de patentes que são depositadas junto ao INPI, que é o órgão de depósito dessas patentes, com o suporte do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, e a gente tem também feito registro de uma quantidade expressiva de aplicativos, porque hoje a gente, às vezes, a solução para um problema que você tem ali no cotidiano, às vezes é um aplicativo. E aí o aluno aqui ele tem a possibilidade de desenvolver e da gente fazer o registro desse aplicativo. Tá? Então, na verdade, a gente espera, né, candidatos tanto recém-formados quanto profissionais que já estão há algum tempo no mercado. Em relação aos critérios de seleção, uma parte muito importante é a análise do currículo Lattes, então é importante que os candidatos, quando vierem para o processo seletivo, estejam com esse currículo Lattes atualizado, né? Porque existe um barema de avaliação e esse currículo ele é pontuado, e essa pontuação é extremamente importante na classificação final desse candidato. Além da análise do currículo Lattes, a gente tem a análise do projeto, né? No caso do nosso mestrado da veterinária, caso o aluno não tenha um projeto definido ainda, a gente discute algumas possibilidades durante a entrevista desse candidato e depois que ele ingressa no curso, ele tem um prazo para elaborar esse projeto junto com o seu orientador. Uma outra etapa do processo seletivo, além da análise do currículo Lattes e da análise do projeto ou, né, dessa entrevista, é a prova de proficiência em língua inglesa. E, na verdade, eu até recebo, às vezes, muito mensagem das pessoas assim, mas meu inglês não é tão bom, né? Na verdade, a gente não espera que tenha nenhum tradutor juramentado aqui. Se tiver, vai ser ótimo, mas não é o principal objetivo. O objetivo é exatamente ver, né, avaliar se o candidato ele consegue, né, ler um artigo científico, por exemplo, que está escrito em língua inglesa e entender do que se trata, quais foram os objetivos, qual foi a metodologia utilizada e quais foram os resultados que saíram daquele artigo científico. Então é esse o objetivo, é ver se ele tem um nível de compreensão, principalmente de leitura, da língua inglesa, dizer, já que a gente tem vários artigos em inglês. É o conhecimento na língua de acordo com a necessidade do curso, sim, né? Ninguém ali vai precisar... Não, e às vezes as pessoas me mandam mensagem desesperadas, assim, poxa, mas eu digo assim, gente, não é uma prova de Cambridge, é realmente para ver se o aluno tem, né, é capaz de ler um texto em inglês e compreender o que está ali naquele texto. Tá? São as principais etapas do processo seletivo. A gente está com as inscrições abertas, né, para o segundo semestre de 2025, até o dia 8 de agosto, agora. No mestrado de Ciências Ambientais, além da língua inglesa, como a professora Érica falou, a gente também oferece a possibilidade da proficiência no espanhol. Então, o aluno que quiser cursar um mestrado em Ciências Ambientais, ele também pode testar a sua proficiência em relação ao espanhol. E os critérios são muito semelhantes, são mestrado em diagnóstico veterinário e também estamos com as inscrições abertas até o dia 8 de agosto, com a prova, né, com a entrevista no dia 18 de agosto.
já para ingressar agora no segundo semestre de 2025, para começar o 2025 já fazendo seu mestrado. Eu, às vezes, não uso o termo prova, porque às vezes as pessoas quando a gente fala, ai meu Deus, tem prova. Eu digo, gente, é uma entrevista, obviamente, né? Tem uma banca que vai fazer essa entrevista, né? São sempre docentes do mestrado, a coordenação geralmente participa de todos os processos seletivos, mas é uma entrevista, porque quando você fala a palavra prova, às vezes a pessoa, principalmente quem está há muitos anos já trabalhando no mercado e está longe, né, tá fora da parte. Fica assustado. Né? Fica assustado. Então, às vezes, eu falo assim, eu não falo nem prova, eu falo entrevista, porque realmente é uma entrevista numa banca, né, ser avaliado por uma banca de professores, mas é uma prova em forma de entrevista. E só para complementar, essa questão do projeto é muito relevante. E algumas vezes os alunos, eles também não têm, os candidatos, no caso, eles não conhecem todos os docentes. Então, que não se preocupem com isso, que eles podem vir com uma ideia de projeto mais genérico, que após o ingresso, após a seleção, a coordenação direciona um docente adequado, com capacitação e conhecimento naquela área que possa auxiliar na orientação daquele projeto. Então, também que o desconhecimento do corpo docente, não conheço um orientador, um possível orientador, isso não é um empecilho para que ninguém concorra ao mestrado em Ciências Ambientais. Depois, com o tempo, com as conversas, após a entrevista e a aprovação, ele será direcionado a um professor dentro daquela área que ele tem interesse, com aquele problema que a gente tem comentado aqui, de solucionar, e que vai acompanhá-lo durante todo o desenvolvimento da sua dissertação, para que ao final dos 24 meses, ele termine os 24 meses dentro daquela área. Esse projeto ele pode chegar com um aluno, mas ele também pode ser desenvolvido ao longo do processo, né? Quer dizer, esse projeto lembra na graduação o TCC, né? Exatamente. Para de repente no início do curso já está lá preocupado com o TCC e vai chegar um determinado momento que o TCC para ele vai ficar até meio óbvio, né? João, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é muito comum. O aluno chega com um problema simples ou com uma visão de solução daquele problema, e ao longo do curso, conforme ele vai tendo contato com docentes de diversas áreas, ele vai tendo uma outra visão sobre aquilo. Então ele chega às vezes com uma ideia de solução para aquele problema, e ao longo do curso aquela ideia vai se modificando, vai assistindo palestra, vai tendo outras disciplinas, contato com professores que são professores de visitantes, colaboradores, inclusive de outras instituições, que todos os mestrados têm instituições parceiras, inclusive do exterior, então que vão trazendo ideias para que o aluno se desenvolva aquela ideia. Então, assim, eu costumo dizer que o projeto que ele apresenta lá na entrevista dele dificilmente vai ser o que ele vai defender com 24 meses. Porque é o nosso objetivo, né? Se o aluno entra com uma ideia e ele defende exatamente com aquela ideia, eu acho que a gente não colaborou em nada com a formação dele. Nosso papel é pegar aquela ideia rudimentar e lapidar até um projeto final, com produto, com dissertação, com artigo científico, com e-book, como a gente tem mencionado aqui. Acho que as disciplinas contribuem muito para o processo, né, do aluno refletir, chegar a outras ideias e avançar, né, em novas possibilidades, outras tecnologias, né, inovações. Então é bem interessante o avanço, né, do mestrando no processo. E as disciplinas, elas passam tanto pelas disciplinas que são mais inerentes a essa parte científica, como, por exemplo, bioestatística, metodologia da pesquisa científica, ética, bioética, e até as disciplinas, né, de inovação tecnológica e empreendedorismo. Então, o aluno ele tem a oferta de um quadro amplo de disciplinas, e ao longo dessas disciplinas que ele vai cursando, realmente ele vai, às vezes, alterando aquela ideia inicial que ele tinha, né? E solucionando o problema, às vezes, até de uma outra forma. Tiago, com relação à experiência do candidato, que tipo de perfil, que tipo de experiência do candidato você acha que ele deve ter para se destacar já nesse processo seletivo e passar em breve a ser um mestrando da Universidade de Vassouras? Bom, a gente espera que o candidato ou ele tenha uma experiência já profissional no campo ali de emergências e urgências, ou dentro do contexto clínico ou cirúrgico, na área da saúde, ou que tenha dentro da formação profissional, porque tem muitos egressos que, como eu falei, querem dar continuidade na formação, né, saem da graduação, querem continuar no stricto sensu, que tenham ali um interesse de estar ali identificando soluções para os problemas que estão vindo da prática, né? Então, pessoas que estão já há bastante tempo na assistência e que veem problemas ali que a gente consegue soluções através de inovações tecnológicas,
E que a pessoa tenha, né, um desprendimento para, nesse período do mestrado, ela trazer um retorno para a sociedade. Vamos falar de calendário e prazo. A professora falou aí das datas de inscrições, mas vamos tentar passar para o possível candidato. O que ele tem que fazer, o que ele tem que buscar, que tipo de movimento ele deve fazer para fazer essa inscrição e buscar aqui ser um aluno do mestrado e um futuro mestre aqui na Universidade de Vassouras. As inscrições, né, elas estão abertas até o dia 8 de agosto. As inscrições elas são realizadas na própria página de cada um. 8 de agosto quer dizer semana que vem, até semana que vem. As inscrições são feitas na página do curso mesmo, tem um link lá, cada curso direciona, né, para o link das inscrições. Univassouras.edu.br. Univassouras.edu.br, e aí cursos, mestrados e doutorados, e aí tem o mestrado da saúde, o da veterinária e o das ciências ambientais. E aí tem o link lá de inscrição de cada um dos cursos. E uma coisa, dentro do mestrado da veterinária, a gente aceita candidatos, médicos veterinários e outras áreas afins. Dentistas, biólogos também, né, são enquadrados nessa categoria e podem ser candidatos ao mestrado em medicina veterinária. Tá? Deixa eu pegar a cola aqui das datas. E aí ele vai lá no link de inscrição, tem o edital e tem toda a documentação que ele precisa enviar, né, depois que ele faz a inscrição. Então ele vai enviar o currículo Lattes, os comprovantes desse currículo Lattes, né, de cursos, de eventos, ele vai enviar essa documentação toda de forma online, tá? É tudo enviado por e-mail. E aí começa a etapa onde tem entrevista e análise de currículo e depois a prova de proficiência de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Essa etapa do processo seletivo ela vai acontecer no dia 18 e 19 de agosto. Aí, após isso, sai o resultado final e as aulas começam no dia 28 de agosto, o início do semestre letivo. Então, você que está interessado vai ser já aluno do nosso mestrado ainda no mês que começa agora. Sim, 28 Estamos gravando hoje aqui no dia 28 de julho. Julho está acabando. Daqui a um mês já começam as aulas. Já começam as aulas. Então, em um mês, você vai ser aí aluno dos cursos de mestrado da Univassouras. Eu queria, para a gente falar um pouquinho sobre a diversidade e a qualidade dos nossos professores aí na prática, eu queria falar um pouquinho sobre o histórico de vocês, como é que vocês chegaram até aqui para coordenar o mestrado. Começar aqui pela minha esquerda, a professora Paloma. Professora carioca, né? Sou carioca formada, sou bióloga, né? Formei na Universidade de Santa Úrsula, fiz especialização na Fundação Oswaldo Cruz em entomologia, mestrado em biologia parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado na Rural em ciências veterinárias. Fiz um pós-doc na Universidade do Oriente, em Cuba, em 2015. Quando eu voltei para o Brasil, em 2017, eu fui contratada pela universidade já para entrar no mestrado. E sou coordenadora do mestrado desde abril recente, né? Abril agora de 2025. Então, e o nosso corpo docente é muito diverso, João. Nós temos historiadores, engenheiros químicos, profissionais do direito, nós temos engenheiro civil, temos professores de letras, temos veterinários, médicos veterinários. Então, assim, é um corpo muito diverso porque o nosso curso, mestrado de Ciências Ambientais, ele está classificado na CAPES dentro da área multidisciplinar. Então, é um curso que precisa ter um caráter multidisciplinar. Então, um biólogo não é suficiente a formação que a gente tem para passar tudo que a gente pode proporcionar para o aluno de Ciências Ambientais, para o discente. Então, a gente tem um corpo técnico com uma variação de formação, todos doutores, no nosso curso todos são doutores. Então, com uma conceituação e uma capacidade técnica de levar esse curso e trazer essa contribuição que a gente precisa para a sociedade. A professora Érica, que tem sobrenome alemão e é carioca, queria que ela falasse um pouquinho. Essa trajetória começou na Rural, né? Começou ali em Seropédica. Eu sou médica veterinária, né? Formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E depois que eu terminei a graduação, eu ingressei e fiz a residência em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais. Depois ingressei e fiz o mestrado em Medicina Veterinária e fiz doutorado em Ciências Veterinárias, mesmo curso que a Paloma fez lá na Rural. E trabalhei muitos anos a campo com Clínica e Cirurgia de Equino e fui convidada para a docência,
para começar a dar aula aqui na Universidade de Vassouras em 2015. E aí comecei a dar aula aqui. Iniciou o curso de mestrado em Diagnóstico e Medicina Veterinária, me convidaram para ser professora do curso e eu fiquei atuando até 2021, quando eu fui convidada para assumir a coordenação do curso. Então, estou na coordenação desde 2021, está fazendo 4 anos agora de coordenação. E o principal objetivo, né, do nosso mestrado é realmente formar profissionais qualificados, né, devolver à sociedade profissionais qualificados, capacitados a não só solucionar, às vezes, o problema que eles trouxeram no início, mas outros problemas que surjam também. Nós temos um corpo docente formado 100% por doutores, né, são todos doutores, e a gente tem todo tipo de especialista. A gente tem especialista em clínica e cirurgia de pequenos animais, clínica e cirurgia de grandes animais, produção e reprodução animal. A gente tem profissionais com muita experiência em bioinformática, que é um assunto que está muito em voga agora. IoT, né, que é a internet das coisas, que, enfim, hoje é inteligência artificial, né? E a gente tem patologistas, a gente tem docentes com muita experiência em biologia molecular, em diagnóstico através de biologia molecular, diagnóstico por imagem. Então, o nosso corpo docente ele é extremamente diverso dentro das áreas da medicina veterinária e tem a capacidade de proporcionar a esse aluno o que a gente hoje tem realmente de tecnologia de ponto, tanto dentro da área da medicina veterinária, quanto dentro da área de inovação tecnológica. O Tiago, eu acho que é o único conterrâneo meu aqui, né? Sim. Assim, acho que é o único aqui do Vale do Paraíba. Sim. Se eu não estou enganado, Tiago, que você se apresentasse. Bom, eu sou egressa aqui da Universidade de Vassouras. Vassourense? Sim. Fiz o curso de enfermagem aqui, finalizei em 2009. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. Fiz doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e terminei ano passado o pós-doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O curso ele tem um corpo multiprofissional de professores, então, como eu falei, tem médicos da área de cirurgia, traumatologia, de urgência e emergência, fisioterapeutas, nutricionista, dentista, químico, né, enfermeiros, e a gente tem especialidades diferentes, né? Então, tem profissional que é da área de ginecologia e obstetrícia, profissional que é da área de terapia intensiva, eu sou mais do campo das urgências, emergências e desastres, né? Isso tudo contribui muito para a formação do mestrando. A gente está na área de medicina 3, né, na CAPES, que é uma área multiprofissional, né, de curso. Então, a nossa formação ela também é bastante variada. Tá aí, eu quero agradecer demais vocês aqui. Eu fico muito feliz de participar de um programa desse, porque dá para mostrar para a sociedade a importância, mesmo quem não vai fazer o curso de mestrado. Claro que o objetivo é mostrar para os futuros mestres formados aqui na Universidade de Vassouras a categoria dos nossos profissionais, a categoria dos nossos cursos, a diversidade, né? Essa coisa multidisciplinar, esse olhar maior, mais amplo, né, que cada profissional pode dar. Eu fico muito feliz de mostrar aqui os profissionais que a gente tem no interior da Universidade de Vassouras. Gente do Rio de Janeiro, que veio aqui para o Vale, de certa maneira, já vai se afeiçoando pelo Vale do Paraíba. Um menino, não dá para chamar de menino, né? Ele se formou em 2009, em 2009 a gente já estava na estrada. Então, um menino formado em Vassouras, um vassourense, com essa carreira acadêmica profissional maravilhosa. Então, são profissionais que vão dar a você. Que está pensando aí em fazer mestrado profissional, é essa hora. Quer dizer, é essa semana e você, mês que vem, já vai ser aluno do mestrado profissional da Univassouras. Isso mostra o compromisso da Univassouras com uma educação de qualidade, e quando a gente fala sobre o mestrado, a gente lembra da tríade, né, de pesquisa, ensino e extensão, que a Universidade de Vassouras trata com muito carinho, com muito zelo. Quer dizer, são uma bióloga, uma veterinária, um enfermeiro, 2 cariocas e um vassourense, a serviço da ciência e a serviço do mestrado profissional
de qualidade aqui na Univassouras. Então, eu quero agradecer demais, professora Paloma, muito obrigado. Obrigada, João, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando não só do nosso mestrado, como da nossa instituição, né? Professora Érica, acertei o sobrenome, estava com medo no início. Eu que tenho a agradecer, né? A gente precisa realmente capacitar, né, e devolver esses profissionais ao mercado com essa habilidade de solução de problemas, né? Porque às vezes muito mais do que uma qualidade técnica, o profissional também precisa dessa habilidade para a solução dos problemas do cotidiano. E agradecer o Tiago. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui junto com vocês. Venho fazer mestrado aqui na Universidade de Vassouras. O Tiago foi recebido com muito carinho aqui, porque é um sobrinho querido da Lindalva, que é quem nos proporciona sempre. A gente agradece aqui a Lindalva e a todos os nossos colegas, nossos companheiros de trabalho aqui do Centro de Convenções General Sombra, e agradecer também o xará do Tiago, que é o Tiago que está aqui na produção do podcast do Direto do Campus. Eu vou pedir para você que acompanhou, que chegou até aqui no vídeo, para deixar aí o seu joinha, né? Curtir aí, vai lá, sinaliza, deixa aí, marca aí o sininho, para toda vez que você tiver novidade aqui no YouTube da Universidade de Vassouras, você ficar informado, inclusive com novas edições do Direto do Campus. Tem uma rapaziada também que acompanha sempre o Direto do Campus, a gente agradece demais para você que acompanha o trabalho da Universidade de Vassouras aqui pelo YouTube. Um abraço para você e a gente volta a qualquer momento com um novo Direto do Campus.